Salve, salve, alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos começar aí o nosso capítulo 2 do módulo 3, que vai falar basicamente sobre pobreza e exclusão. Nesse capítulo nós vamos ver basicamente quais são as causas dessa pobreza e exclusão social, exclusão política, exclusão econômica e quais são as possibilidades para se contornar aí esses dois grandes problemas que temos hoje na sociedade contemporânea. Eu vou ler para vocês alguns trechos desse capítulo que eu acho mais relevante e a partir desses trechos levantar aí possibilidades de discussão e de entendimento. Nesse primeiro tópico, utopia e realidade, vai mostrar para a gente que nós temos evidências históricas que mostram que a cultura humana ela sempre vai estar ligada a essa ideia de diferenciação, discriminação, distinção entre os grupos sociais. Mesmo nas sociedades mais simples, é possível observar uma diferença entre sexo e idade. Nós vamos ter também a ideia do patriarcado como grande força dentro da sociedade hoje, onde o patriarcado está relacionado ao poder que o homem tem sobre a família e os seus bens. Então a gente pode observar que desde o início que o homem vive em sociedade, sempre vai existir essa ideia de distinção, discriminação entre os grupos sociais. Nesse segundo tópico, desigualdade e pobreza, vamos ver alguns pontos aí que eu acho que são relevantes. Como a gente pode ver, no mundo ocidental, o mundo onde nós vivemos, nós vamos perceber aí uma consciência de constituir uma humanidade a qual pertencem todos os habitantes do planeta. Igualdade originada no universalismo católico. Desse trecho aí, o que eu posso dizer para vocês é que no mundo ocidental criou-se essa ideia de igualdade e a ideia de humanidade, de ser humano. E essa ideia de igualdade, de universalidade, de humanidade é resultado do catolicismo, é resultado aí do universalismo da Igreja Católica, onde é defendido principalmente o princípio de que todos os homens eles têm os mesmos direitos e são todos iguais perante a lei, onde qualquer tipo de diferença social ela é injustificável. Infelizmente, a gente sabe muito bem que esse princípio de igualdade de direitos ele inexiste na sociedade atual. E as diferenças sociais e as diferenças entre os grupos sociais elas estão cada vez maiores. Com relação à modernidade, nós temos aí a crença que ela sempre vai ser revigorada no progresso, na evolução dos indivíduos e das nações e no aprimoramento dos organismos físicos e sociais. Essa frase quer dizer para vocês que hoje o progresso aí é resultado principalmente do chamado aprimoramento dos organismos físicos e sociais, ou seja, o crescimento, o desenvolvimento, o progresso, ele só vem a partir do momento em que a sociedade, de uma forma geral, ela está saudável. Que a sociedade, a partir de um determinado momento, tenhamos aí uma redução da desigualdade social. No tópico a pobreza e a abundância, eu vou ler os trechos para vocês e a partir desses trechos vou fazer alguns comentários. Outro aspecto da sociedade contemporânea que torna mais difícil aceitar a pobreza de certas parcelas da população é o pleno desenvolvimento da indústria de massa. Por sua quantidade, os bens produzidos pela indústria de massa seriam capazes de manter e reproduzir toda a população do planeta, mas a diferenciação, a oposição e a concorrência entre os grupos sociais acabam por criar mecanismos de apropriação e monopólio dos bens econômicos e sociais, gerando crescente concentração de renda. Esse trecho está querendo mostrar para a gente que a sociedade atual ela é capaz de sustentar toda a população de forma igualitária, saudável e respeitosa. O grande problema é que nós temos aí essa diferenciação, oposição e concorrência entre os grupos sociais
que acabam fazendo com que um grupo muito pequeno, uma minoria, tenha nas suas mãos aí a possibilidade maior de bens. Então ficou claro para vocês que nós temos capacidade industrial, nós temos capacidade de produção para suprir as necessidades de toda a população do globo, da Terra, do mundo. O grande problema é que essa produção ela está concentrada nas mãos de poucos. Vou ler mais um trecho aí. O apelo ao consumo por meio das campanhas publicitárias vinculadas pelos veículos de comunicação de massa torna a distância social entre ricos e pobres ainda mais trágica e inaceitável. Como a gente pode ver aí nesse trecho, o que também diferencia de forma explícita os grupos sociais é a sua capacidade de consumir. Hoje o que nós temos é uma parcela muito pequena da população que tem a capacidade total de consumir a maior parte das coisas que são produzidas atualmente. O que a gente tem aí então é que esse consumo, essa possibilidade de consumo, ela aumenta cada vez mais a distância entre ricos e pobres. Você tem cada vez mais vezes uma população extremamente rica, pequena, consumindo a maior parte de tudo que é produzido. Isso também está relacionado a países. Hoje o que a gente observa é que o consumo da maior parte do que é produzido hoje concentra-se nos Estados Unidos e na Europa, que são os países mais ricos, enquanto a África, a América Latina e a Ásia, eles vão ter aí uma parte muito pequena desse consumo. Outro trecho relevante aí, vou ler com vocês. Não podemos esquecer também que o capitalismo industrial rebaixou forças tradicionais de identidades baseadas, por exemplo, na posse de bens duráveis, como a terra. O que a gente tem então que o capitalismo industrial ele vai fazer com que os chamados bens duráveis, como a terra, sejam rebaixados economicamente. O que a gente tem aí na sociedade contemporânea são as pessoas se identificando com aquilo que possuem e com aquilo que ostentam. Vou ler mais um trecho aí. A estigmatização dos grupos sociais pela quantidade de bens que manipulam e ostentam tornou-se evidente. O consumo ostentatório que a pobreza se torna mais vergonhosa e condenável. O que a gente tem então nesses dois parágrafos aí é que as pessoas elas são estigmatizadas, elas são marcadas pelo que consumam, pelo que consomem, pelo que possuem. Nós já viemos conversando sobre isso, né, recentemente. Você ou o mundo, né, as pessoas costumam classificar as pessoas pelos bens que possuem, pela sua capacidade de consumo e não pelo que elas realmente são. O autor da apostila aí, ele faz uma crítica, então, a esse consumo ostentatório, a esse consumo ostentação. Só um minutinho. Esse tópico 2.2, o que a gente tem aí é o analfabetismo, dívida externa, renda per capita e produto interno bruto, medidas de análises frequentes para a classificação das regiões e nações. A gente vai falar sobre pobreza, né? A pobreza de um país, de uma região, de uma cidade, de um bairro, ela gira em torno do levantamento de alguns índices, de alguns conceitos, que são esses: o analfabetismo, a dívida externa, a renda per capita e o produto interno bruto. Eu trouxe aqui para vocês também no tópico Estado de Carência Múltipla, dois autores, John Friedman e Leonie Sandercock, que são especialistas na planificação urbana, organização aí do plano urbano, que escreveu um livro chamado Os Desválidos, na verdade um artigo chamado Os Desválidos, que foi publicado no ano de 1995 no Correio da Unesco, onde eles identificam aí 3 formas diferentes de pobreza. A forma clássica, que é a carência de bens materiais e de recursos à sobrevivência. Isso quer dizer que a pobreza clássica é quando você não tem bens para a sua sobrevivência, recursos para a sua sobrevivência.
a chamada dispossessão psicológica, que é um sentimento de autodesvalorização das populações pobres em relação às ricas, ou de um país pobre em relação a um país rico. É quando nós nos vemos frequentemente comparando o Brasil com outros países, quando nós nos desvalorizamos como brasileiros frente a outros países desenvolvidos, como norte-americanos e países europeus. Tem uma revista chamada Carta Capital que tem um artigo que fala sobre a viralatização do latino-americano, ou seja, nós latino-americanos, nós pobres, nos colocamos nos papéis de vira-latas, no papel de que tudo que é produzido, de que tudo que fazemos é extremamente ruim em comparação com os países ricos. Outra forma de pobreza é chamada dispossessão social, onde nós temos aí a completa impossibilidade de parcelas da população terem acesso aos mecanismos de êxito social, de atingirem um mínimo de desprestígio e manterem relações sociais estruturadas e permanentes. A despossessão, quando você não tem a posse social, está relacionado aos chamados mecanismos de êxito social. Exemplo, o mecanismo de êxito social, educação. Quando você impossibilita um jovem de ter acesso à educação, você vai contribuir para essa pobreza desse jovem, tanto pobreza intelectual quanto pobreza financeira. Nós temos a chamada dispossessão política, que é a incapacidade de certos grupos sociais terem qualquer participação efetiva aí na vida pública ou acesso aos mecanismos de interferência e ação política. Eu já venho falando para vocês que as mudanças, elas efetivamente acontecem a partir do viés político. Se você impossibilita um grupo social de participar politicamente, você está levando este grupo social a essa dispossessão política. A impossibilidade desse grupo social, ele participar ativamente da política e transformar a política da região onde esse grupo social está inserido. E nós temos também aí um novo tipo de pobreza, que é a chamada tecnológica, onde as pessoas que não possuem a chamada alfabetização digital, elas são excluídas aí dos diferentes espaços da comunicação globalizada e principalmente do mercado de trabalho. Esse tipo de pobreza tecnológica está relacionada principalmente à impossibilidade de ter acesso a mecanismos tecnológicos. Se esse grupo de pessoas ou essa pessoa não tem acesso a esse mecanismo tecnológico, você exclui a possibilidade de crescimento para esta pessoa. Nesse tópico 3, a gente vai falar sobre a responsabilidade do sistema. Eu vou ler os trechos aqui com vocês. Desde o século XIX, economistas e sociólogos tentaram descobrir tendências para o futuro das populações carentes. Os prognósticos sempre foram pessimistas. Aí eu vou ter Thomas Malthus e David Ricardo, que vão falar que o capitalismo industrial alcançaria um nível de desenvolvimento que os recursos naturais do planeta se esgotariam e as populações seriam assoladas pela fome. Thomas Malthus e David Ricardo são teóricos liberais que começam a escrever sobre economia principalmente no século XIX, 1800, onde eles falam que nós vamos chegar a um ponto de não conseguir mais produzir para sustentar a população. Eu tenho Marx também, no Manifesto do Partido Comunista, onde ele diz que o modo de produção capitalista levaria a uma concentração constante da riqueza e da propriedade, enquanto o restante da população estaria aí reduzido a um nível econômico de subsistência. Para Marx, ele ressalta aí que nessa sociedade capitalista, a concentração de riquezas ela é tão grande que um grupo muito pequeno tem nas suas mãos a maior parte das propriedades e da riqueza, enquanto a maioria da população aí vive num nível econômico de subsistência. Alfred Marshall, em 1927, falava aí da degradação dos níveis de vida da humanidade,
onde nós vamos ter sempre um aumento do trabalho árduo, da falta de instrução, saúde e da baixa expectativa de vida ou da baixa expectativa de realização pessoal. Alfred Marshall também faz uma crítica aí à pobreza e ao capitalismo no século XX, já no século XX. Nós temos um ponto aí que diz que nós vivemos numa sociedade de abundância e não escassez. Isso é extremamente interessante, né? O autor da apostila está dizendo para a gente que nós somos capazes de sustentar a todos, distribuindo de forma mais igualitária esses bens. E isso se tornaria possível a partir do momento em que houvesse aí uma vontade política. Outro trecho de extrema importância é esse segundo parágrafo do tópico 3.2, a pobreza crescente e incômoda, que diz assim: a educação se universaliza, mas a repetência, a evasão escolar e as taxas de analfabetismo diminuem muito lentamente. A esperança de vida cresce em quase todas as partes do mundo, apesar de muitos idosos ainda serem obrigados a trabalhar e de o atendimento à população carente continuar precário. As favelas se multiplicam, caracterizando a paisagem urbana. O desemprego aumenta, juntamente com a criminalidade e a mendicância. Os excluídos permanecem à margem do desenvolvimento e não usufruem dos benefícios alcançados pela sociedade. O que está querendo dizer para a gente nesse ponto é que, apesar das melhorias em alguns setores, a população mais pobre não tem acesso a essas melhorias. Exemplo, um idoso pobre que aposentou-se precisa continuar trabalhando para complementar a sua aposentadoria. Nós vamos ter uma universalização da educação, ou seja, a educação torna-se mais acessível, mas as taxas de analfabetismo, as taxas de evasão escolar e repetência aumentam, enquanto as taxas de analfabetismo elas diminuem muito lentamente. O que a gente pode observar daí, principalmente no campo educacional, é que a população mais rica tem acesso a mecanismos e instrumentos educacionais de qualidade, enquanto a população pobre instrumentos e mecanismos educacionais de péssima qualidade. Nós vamos ver aí a relação entre urbanização e criminalidade. O que a gente pode ver nesse primeiro grifo aí é que nós vamos ter uma grande evasão da população do campo para a cidade. O setor agrário, então, vai liberar mão de obra no campo, e essa mão de obra do campo obrigatoriamente vai aí para a cidade, chamado êxodo rural. Isso porque nós tivemos um processo de mecanização da agricultura, o que exige cada vez menos trabalhadores na área rural. Vou ler o trecho aqui. A percepção de incompetência do sistema econômico e político se soma ao desconforto de saber que nos grandes centros milhares de pessoas não se encontram sob a vigilância das instituições sociais e vivem como podem, à deriva e à revelia dos planejamentos oficiais. O que a gente tem aí, então, é que a população pobre das grandes cidades, elas não possuem nenhum respaldo político e econômico. Eu posso dar como exemplo para vocês, no dia de hoje, já é dia 13 de novembro de 2016, a falência do estado do Rio de Janeiro. Educação e saúde no Rio já não funcionam mais, sendo possível aí até uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio ele é incapaz de manter ou de oferecer para a sua população mais pobre um mecanismo médico, um mecanismo de saúde razoável. Ali está dizendo também, o perfil dos criminosos divulgados pela mídia ajuda a reforçar essa associação entre pobreza e criminalidade. Os atores dos crimes oficialmente denunciados são geralmente analfabetos, trabalhadores braçais e predominantemente de cor negra. O que nós temos aí, então, é que os meios de comunicação em massa, rádio, televisão e internet também, eles reforçam cada vez mais essa relação entre pobres e criminalidade, onde os autores de crimes que foram denunciados normalmente são negros,
trabalhadores braçais e analfabetos. A gente passa aí a acreditar que todo negro, trabalhador braçal e analfabeto é um potencial criminoso. Nós vamos ter um cientista social brasileiro chamado Paulo Sérgio Pinheiro, que fala da chamada suspeita sistemática, que nada seria essa ótica contra a população pobre e estigmatizada que conduz aí essa prática policial à investigação e às formas de punição. O que a gente tem aí é a prática policial preconceituosa, somada à desproteção da classe trabalhadora subalterna, tornando a relação entre pobreza e criminalidade uma profecia que vai se cumprir. Esse sociólogo, né, o Paulo Sérgio Pinheiro, ele diz que a mídia, que a maioria da população pensa que sendo pobre, vivendo na periferia e negro, a possibilidade de ser um criminoso ela é altíssima. E esse estigma que o pobre, negro e trabalhador braçal e analfabeto tem sobre ser um criminoso se repercute ou repercute diretamente na prática policial. O que nós vamos ter aí então e observar também é que o desenvolvimento econômico ele é resultado aí do aumento da pobreza e da desigualdade social. O que a gente vê hoje é que com o desenvolvimento econômico ele não está conseguindo reduzir a pobreza e a desigualdade entre as classes sociais. E por último aí, né, penúltimo tópico, o estigma da pobreza, que diz assim, que o Estado ele se mostra incompetente no combate da pobreza. A gente tem medidas públicas, ou melhor, as medidas públicas elas são mais efetivas aí no policiamento, vigilância e violência do que na resolução do problema, que é o problema aí relacionado à pobreza. O grande problema é que nós vamos ter aí um processo de globalização dos meios de comunicação, onde a pobreza ela vai se transformar em manchete internacional. O que a gente vê é que a pobreza ela é cada vez mais estigmatizada. Estigma é uma marca, né, que é pelo caráter de denúncia da falência da sociedade e do Estado em relação às suas funções aí junto à população ou pelo contraste com a abundância da sociedade de consumo, que é pelo perigo iminente de convulsão social que para ela aponta. O que a gente pode ver aí então nesses parágrafos, ou que a gente pode entender desses parágrafos, é que o Estado ele se mostra incompetente para a resolução desse grande problema social, que é a pobreza generalizada, e que essa sociedade de consumo pode levar futuramente a uma convulsão social. Os desvalidos, os desprovidos, os pobres podem rebelar-se contra essa minoria que consome. Nós vamos ter então aí a falsa ideia, né, do conceito da chamada cultura da pobreza, que é uma série de valores, normas, hábitos, formas próprias de linguagem que se desenvolveu dentro da população pobre. Na verdade, o que a gente tem não é uma cultura da pobreza, é uma cultura de resistência dessa população pobre, que começa a criar mecanismos aí de sociabilidade, de estratégias para se defender e sobreviver nessa sociedade de consumo. O que a gente pode observar aí é que o distanciamento social e ideológico das classes sociais, a alienação, discriminação e a estigmatização vão recair sobre problemas, ou que recaem sobre a pobreza, né? O pobre ele é alienado, ele é discriminado, ele é estigmatizado, não ajuda a encontrar soluções para essa pobreza, para evitar as desigualdades sociais que estão aumentando. Então, esses estigmas, essas marcas de pobreza, ou que são ressaltadas aí na pobreza, não contribuem para a resolução do problema. Junto a essa questão de pobreza, nós vamos ter a questão do desemprego também. Karl Marx ele vai falar sobre um conceito chamado exército industrial de reserva, onde essa população desempregada ou subempregadas nos principais centros industriais seria uma força de manobra
constante aí na luta entre trabalho e capital. Como assim? Em períodos de conflito, de mobilização da classe trabalhadora e principalmente em períodos de greve, essa massa, essa população desempregada seria aí um contingente de trabalhadores empregáveis a qualquer hora. Então, sem qualificação, sem emprego, sem assistência, esse desempregado marginalizado aí nas cidades, eles estariam a qualquer momento à disposição do empregador, como uma mão de obra barata que se sujeita aí a qualquer situação para trabalhar, até mesmo salários menores, horas de trabalhos não pagas, enfim. Nós temos outro conceito aí que é o chamado dumping social, que está atrelado à globalização da economia. O dumping social tem como objetivo tornar os preços mais competitivos no mercado internacional. Mas como é que eu consigo reduzir o preço do meu produto no mercado internacional? Reduzindo basicamente os custos da mão de obra, ou utilizando mão de obra infantil, ou trabalho temporário e informal. Eu deixo de pagar os direitos trabalhistas para o meu trabalhador. A partir daí, principalmente nesse século XXI, novas relações de trabalho e novos conceitos de trabalho começam a surgir, como o processo de terceirização, o trabalho autônomo, o desemprego, o subemprego, o emprego temporário e por aí vai. O que a gente percebe, então, é que é necessário um esforço conjunto das políticas públicas, como os bancos do povo. O Banco do Povo é que, se você quiser abrir um pequeno negócio, você pode conseguir um empréstimo nesse Banco do Povo para iniciar esse pequeno negócio. E a criação de ONGs, que são organizações não governamentais, desenvolvendo projetos de assistência social, alfabetização e capacitação aí para o trabalho. E por último, o que a gente pode observar aí, eu vou ler esse trechinho, não podemos esquecer, entretanto, que a opção por sistemas políticos que estabeleçam meios adequados de redistribuição de renda, garantindo a participação da população na riqueza material e social, é a forma mais eficiente de combater a pobreza. Então, de acordo com o autor aí, para que possamos combater a pobreza, eu preciso de sistemas políticos que garantam uma redistribuição de renda mais eficiente. Bem, alunos do primeiro ano do ensino médio, estudem e estudem.